Olá, você está vendo aí três figuras distintas, figuras essas que têm tomado o lugar importante do Criador do nosso Salvador Yahushua HaMashiach. E aqui nós temos aí, uma das verdades ocultada pelos carrascos de Yahushua, que você vai conhecer agora. Por exemplo, você está vendo aí a foto da deusa Ísis do Egito. Você está vendo também a foto do deus Ra, o deus Sol, né? Tá vendo essa bola na cabeça dele aí é o Sol. Você está vendo aí também o famoso deus Baal. A sigla El é do nome do Baal, Baal Erit. Então, embaixo dos nomes aí você está vendo aí que tem muita escrita aí que eu creio que para quem tem a vista boa dá até de ler. O nome Ísis, o nome Deus Ra e o nome Baal. Se você ver onde está de vermelho, você vai conseguir ler o nome Israel. Israel é um dos países hoje aclamado pelo mundo, né? País de primeiro mundo, mas o nome desse país anteriormente nunca foi Israel. Seu nome era Yahshua. No nome desse país tinha o nome do Criador. Foi tirado e foi colocado o nome de três deuses pagãos. Você está vendo aí. 2 deuses do Egito e um deus dos cananeus. Baal é deus dos cananeus. Então, para dar o nome Israel, usaram exatamente o nome da deusa Ísis, deus Ra, faraó é Ra, deus Sol, e El do deus cananeu Baal, Israel. Mas não fica só por aí. Isso aqui eu estou entrando de primeira com essa foto, essas 3 fotos e o comentário que está aí, para você saber de que esses deuses pagãos hoje estão dentro da Bíblia João Ferreira de Almeida, de forma sutil que as pessoas nem percebem. Você observa bem que o nome dos discípulos de Yahurim, ou seja, dos profetas, eles trocaram, eles tiraram e botaram sempre a sigla desses deuses aí, especialmente o El do Baal. Você encontra em quase todos os profetas o nome do Baal. O que eles não botaram o nome, eles trocaram, simplesmente. E são nomes canonizados, nomes pagãos, nomes de demônios, e assim as pessoas têm seguido, acreditando nessas baboseiras, tá? Desse sistema apostatado espírita, católico e protestante luterano. Então você agora sabe que o nome de Israel é formado por esses 3 deuses que está aí, tá? Um dos mais poderosos aí é o Baal. O Baal ele está numa forma aí que você nem imagina, porque o nome Baal, as pessoas invocam dentro de suas casas esses nomes, tá? Baal, por exemplo, foi e é um dos deuses mais carrascos que tem. Quantas crianças não foram queimadas para oferecer sacrifício a esse deus aí, tá? É uma história que todos precisam estudar para saber. Esse deus Sol, deus Ra, era o deus adorado pelos imperadores no tempo imperial, e ele não deixou de ser adorado, ele continua sendo adorado, tá? Continua sendo venerado, só que com outros nomes. Lá ele recebeu o nome de Iesus, tá? Esse nome Iesus, no grego latim, ele significa suíno, tá? No hebraico arcaico, Ie é bode e Sus é cavalo. Então, esses nomes são invocados dentro do lar das pessoas a cada dia. Como, por exemplo, esse nome Jesus, ele não existiu. Até porque nós temos o documento do nome Jesus. A letra J foi criada por um
um francês filósofo chamado Pedro Delamere, em 1515. Então, essa letra, por não existir também, não tinha Jesus. Então se escrevia Iesus. Iesus era o nome exatamente do Deus Ra, tá? O Deus adorado no primeiro dia da semana, o qual era chamado de Sunday. No original, Dia do Sol. Os imperadores faziam essa adoração a esse Deus, mas esse Deus era exatamente o mesmo o mesmo Jesus de 1515, quando veio a letra J. Então é preciso estudar cuidadosamente. A deusa Ísis, né? Você está vendo aí, uma deusa do Egito, ela dá início ao nome de Israel. Esse nome Israel é o nome pagão que foi dado à cidade, ou seja, à nação, que era do povo de Yaushuru. Yaushuru pega o nome de Ialro, né? Aí eles tiraram. De maneira nenhuma nós queremos esse nome aí. Sutilmente foi tirado depois que eles rejeitaram Yahushua, os que foram chamados de judeu. Veja bem que judeu não existe e não existia. Tá? Só em 1515 foi criada a letra J. Então o nome judeu veio exatamente para dar cobertura à letra J de Jesus. Judeu também é uma confirmação de seguidores de Jesus. É uma derivação. Mas essa letra não existia. Então não tinha Jesus, adorava-se Iesus, ou Deus Sol. Foi esse Deus Sol aí que houve aquela visão do imperador Constantino. Ele teve essa visão com Deus Sol, e aí eles pegaram e macomunaram a história para dizer que ele viu Jesus, viu Cristo, né? Mas não tinha nada a ver. Constantino, ele não adorava ao Deus Sol, mas ele teve uma visão. O diabo fez essa visão nele, e depois ele veio e deu apoio ao Deus Sol, mas o Deus Sol recebeu o nome de Jesus. Então as pessoas hoje adoram Jesus baseando-se nessa história do Constantino. Aí cria tal do cristianismo. Não, aí foi quando Constantino deu apoio ao cristianismo. Não tem nada a ver. Esse cristianismo ele só veio entrar depois que a besta recebeu a ferida mortal, gente. Não tem nada a ver com o que eles inventaram. Isso chama-se viajar na maionese, como diz a turma. Então precisa estudar, precisa ter cuidado com o que está estudando, com esse segmento fanático, porque muita gente segue esses nomes até desconfiando. Por que espírito? Eu me perguntava, eu ainda era criança ainda, e me perguntava por que espírito, porque minha mãe recebia esses espíritos e eu ficava me perguntando, por que espírito? Aí fui crescendo e fui entendendo, mas Espírito Santo, aí a coisa pegou, mas como é que pode? Espírito Santo, aí muitos explicavam, não, aqui tem um espírito bom e tem um espírito mau. Mentira, não existe isso não. Tudo quanto é espírito é mal, tá? A derivação de espírito, ela não pode mudar do bom para o mal. Se o espírito é mal sim, espírito é de demônio. Então, não adianta insistir em querer fazer essas mudanças, porque não passa. Então a palavra santo vem de onde? Santo é uma canonização que vem feita pelo papado, isso é dos católicos. Quando começou isso? Isso começou depois da ferida mortal, tá? Começou depois que o papado assumiu, 1929, que o papado assumiu o poder, porque até lá eram os imperadores que mandavam. E no tempo dos imperadores não tinha esse tipo de canonização, eles só matavam. Quem veio canonizar o povo foi os papas. Foi aí que eles canonizaram o Cafos, que eles chamam de Pedro, diz que ele foi o primeiro papa da história. O rapaz não tem nada a ver. O período de Cafos, que ele foi morto, foi no ano 62.
a mandado do imperador Nero, não tinha nada a ver com papado, gente, por favor. Então não tinha papa não, tinha nem mingau, avali papa, tá? Então ele foi morto nessa época. Após 2 anos depois foi morto o Shaul, qual eles chamam de Paulo. Tudo invenção, tá bom? Esse homem nunca foi papa, até porque era um Yalhudin, o qual eles chamam de judeu. É uma parafernália. Olha, não é brincadeira não. O negócio é sério. Então eu estou mostrando aqui para vocês o primeiro passo da palavra Israel. Israel é um nome pagão e não existe para o Criador, pode ter certeza.